Feliz sábado, mais uma vez estamos juntos para mais uma recapitulação da lição. Hoje nós temos a presença mais uma vez do professor Mateus, né, especialista em história judaica, especialista também na língua hebraica, aramaico e historiador também. Ele vai nos apresentar uma retrospectiva sobre esse assunto tão importante dessa lição, que é exatamente a Torre de Babel, que nós iremos estudar hoje. Muito obrigado mais uma vez por sua presença e pedimos a você que dê um like aí para que o nosso canal seja fortalecido, né, para que o nosso canal seja interativo, para que ele tenha, acima de tudo, a participação de muitas pessoas importantes assim como você. E compartilhe também o nosso canal, vai ser muito importante para que as pessoas possam conhecer uma interpretação da Bíblia que seja relevante e importante para a sua vida espiritual, para a sua vida também intelectual. Convido você, neste momento, a fazer uma oração. Feche seus olhos onde você está. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te pedimos que Tu venha nos abençoar neste momento, ao recapitularmos a lição, que seja uma bênção para a nossa vida. Abençoe a cada pessoa que está participando neste momento. Em nome de Jesus, amém. Mateus, esse tema da Torre de Babel, línguas, é um tema extremamente importante. Você que é praticante da religião judaica, né, do judaísmo, que é uma religião tão importante, que é a base para duas grandes religiões, né, que é exatamente o cristianismo, o islamismo também. O que é que vocês entendem aí sobre essa questão da Torre de Babel? Olá pessoal, olá professor. Então, de uma maneira mais simbólica e mais histórica, né? Como que acontece a Torre de Babel? Depois do dilúvio, né, os povos da Terra se reúnem para construir uma torre para chegar mais próximo de Deus possível, né? Queriam se igualar a Deus, a divindade. Então Deus, ele confunde as línguas de modo que os homens não possam continuar com a sua empresa de construir a torre, né? Mas assim, de forma histórica, né? Como que surge? Quando que surge essa história? Ela surge na Babilônia. Babel significa portão dos deuses, né? Que quando o povo foi exilado pelo rei Nebuchadnezzar, né? Pelo rei Nabucodonosor, chegaram lá e teve um choque de culturas, porque eram várias línguas, várias culturas, vários deuses, coisa que eles não estavam acostumados. Outra coisa, línguas muito próximas entre si. Tinha o hebraico, tinha o aramaico, tinha o acádio, tinha o fenício. Então, como que um cara lá atrás ia explicar isso? Como que temos tão próximos entre si? Então, você cria a história da Torre de Babel. Então, Deus confundia as línguas, né? Porque não sabia que o grego, que o latim, que o hebraico, que o árabe tem todos a mesma origem, né? Que é o fenício. Então, foi um modo de se explicar. Outra coisa, Babel significa, como falei, portão dos deuses. Mas em hebraico tornou-se um verbo. Babel significa confusão. Babu significa confundir. Então, por quê? Porque quando o povo, né, judeu chegou na terra lá do rei, né, do rei Nebuchadnezzar, ficaram chocados, ficaram confusos com tantos deuses diferentes, tantas línguas diferentes. Então, Babel significa isso, confusão. Então se cria a história da Torre de Babel, né, que como Deus confundiu as línguas dos povos. Ok, obrigado, Mateus. Daqui a pouco ele volta. A gente hoje vai aquecer aqui mais o debate, vamos trazer historiadores, vamos trazer pessoas de outras áreas aí para interagir com a gente também nas perguntas. Mateus, dá um tempo e volta já aqui participando aí daqui a pouco, mais uma vez. Muito obrigado, Mateus, pela contribuição. É um prazer estar aqui. Bom, pessoal, retomando, né? Nós vamos, neste momento... Tem que sair. Bom, a lição de número 5, que traz como título Todas as Nações e Babel, né, eu queria convidar você a fazermos a leitura do texto áureo dessa semana, que se encontra em Gênesis capítulo 11, versículo 9. Vem comigo na leitura. A cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Meus queridos, após o dilúvio, o relato bíblico muda o foco no único indivíduo, que era exatamente Noé, para os três filhos dele, Sem, Cã e Jafé. Portanto, o que é que nós podemos entender nessa mudança de foco? Que a terra ela precisaria ser repovoada. E a divisão do mundo após o dilúvio pode ser resumida assim. Sem era pai de todos os povos que moravam no Oriente Próximo. Cã era o pai de todos os povos que morariam na África. E Jafé seria o pai de todos os povos
que povoariam a Europa. Então você tem ali de Sem, você tem quais são os descendentes? Os hebreus, os caldeus, os assírios, os elamitas e os sírios. Dos descendentes de Cão, nós temos os cananeus, filisteus, egípcios, hititas e amorreus. E dos descendentes de Jafé, os gregos, os trácios, os citas, os frígios e os médios. Se você pegar, aí foi a possibilidade do repovoamento da terra após o dilúvio. Ou seja, Sem povoou ali do Oriente Médio até ali a Ásia, os descendentes de Cã, toda aquela parte concernente a uma parte do Oriente Médio e a África, e os descendentes de Jafé, toda a Europa. É importante ressaltar que a formação dos povos modernos também é composta de miscigenação e migração, né? Então, ou seja, esses descendentes de Noé, eles viriam compor uma perspectiva de miscigenação e que se dá a partir das migrações existentes, que é extremamente salutar e importante. E, portanto, a atenção especial a Cã, o pai de Canaã, introduz a ideia de Canaã e da terra prometida, uma antecipação de Abraão, cujas bênçãos de Abraão seria estendida a todas as nações. No entanto, essa sequência foi interrompida, né, na questão concernente à Torre de Babel e a sua historicidade e tudo aquilo que acontece a partir da Torre de Babel. Mais uma vez, os planos de Deus para a humanidade foram interrompidos, assim como foi interrompido com o dilúvio. Primeiro foi interrompido com o pecado, depois com o dilúvio, agora com a Torre de Babel também, os planos de Deus para a humanidade são interrompidos. Então Deus vai ter que redirecionar os seus planos para com o homem, para com a humanidade. Ou seja, o nascimento de todas as nações, que deveria ser uma bênção, tornou-se uma maldição. As nações se uniram para tentar tomar o lugar de Deus, que respondeu com juízo sobre ela, que foi exatamente o que nós iremos estudar, o juízo ali sobre a Torre de Babel. E como consequente confusão, as pessoas se dispersaram por todo o mundo, cumprindo assim o plano original de Deus, que está em Gênesis 9:1, que é exatamente que eles repovoassem a terra. Se não foi da forma que Deus previu, que Deus ele gostaria, da maneira como Deus inicialmente ele pensou esse repovoamento da terra, teve que ser por uma outra forma, que exatamente quando o povo desafiou Deus através da construção da Torre de Babel. Portanto, apesar da maldade humana, Deus transformou aquele mal em bem, né? Ou seja, Deus ele pode transformar uma circunstância adversa e fazer com que ela ressignifique para que assim torne uma bênção. O que é que nós poderíamos destacar? 3 pontos. Primeiro, a maldição de Cã na tenda de Noé. Isso é um ponto que nós iremos ressaltar bem especificamente na lição. Outro ponto também, a maldição das nações confundida através da Torre de Babel. Tinha só uma língua e agora a confusão das línguas. E terceiro ponto a ser ressaltado, tudo se transformaria em bênção para todos. Então vamos agora ao primeiro tópico da lição, e esse tópico é importante para que nós possamos desmistificar determinados pontos que a teologia tradicional, né, ela criou no intuito de escravizar, no intuito de criar um pensamento teológico distorcido da Bíblia, forçando uma corrente exegética exatamente na questão de tentar colocar que a maldição de Cão era exatamente um sinal que Deus teria colocado no ser humano, trazendo uma discriminação ilógica, sem sentido, né, na questão da etnia negra no planeta Terra. Quando lá em Gênesis capítulo 9, versículo 25, diz o seguinte: maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. Então, é possível encontrar paralelos entre o evento de Noé e de Adão, considerando esse contexto. Sim, ambos provaram o fruto. Noé, né, ele provou de uma fruta que era a uva, que já vinha depois do pecado e ela já vinha fermentada, né? Ou seja, então Noé não deveria ter provado. Então Noé, ele errou após o dilúvio, assim como Adão também ao provar o fruto, Adão e Eva. Outra coisa também, ambos se tornaram nus, assim como Adão e Eva se tornaram nus. Noé também, após provar aquele fruto, ele também ficou nu,
né? Ele se embebedou e ficou totalmente sem roupa, tirou a roupa. Ambos foram cobertos, né? Tanto Deus cobriu Adão e Eva, e aqui, né, também traz o contexto de que Noé também foi coberto. Ambos causaram o que? Maldição, escândalo. Tanto o comer da fruta de Adão e Eva trouxe uma maldição, como também essa experiência negativa de Noé também trouxe uma maldição. Portanto, é um erro teológico e um crime étnico, né, usar a maldição de Cã para justificar teorias racistas de que teria sido uma maldição jogada sobre os negros. Meus queridos, isso nós precisamos desmistificar. Esta maldição tornou-se uma bênção futura, já que Cã, literalmente subjugar, se tornou Canaã, subjugada pelo Espírito de Deus. Veja, que mesmo que veio naquele contexto a maldição, mas depois Deus ele transforma muitas maldições em bênção. Isso é importante. Agora nós vamos fazer a primeira pergunta. Eu vou chamar o professor Mateus para ele responder na visão judaica. Vamos ver como é que pensa os nossos queridos amigos e irmãos judeus acerca desse contexto, desse tópico da lição. Mateus, a gente está retomando aqui, a gente fez uma discussão aqui de um problema teológico, né, que traz um outro problema que é de discriminação. Né? E a pergunta que nós teríamos a fazer agora é o seguinte: dentro desse contexto, eu queria que você apresentasse a visão judaica, né? A pergunta é a seguinte: é correto afirmar que a maldição de Cã justifica a escravidão? Assinale a alternativa correta. Letra A, não. Letra B, sim. Qual a alternativa correta? A resposta com certeza é a letra A, não. Pronto, não então, Mateus, mas por que a letra A na visão judaica? Professor, acho que é mais uma questão histórica mesmo, né? Século XIV, XV, que criou-se, né, a imagem, que a marca de Cã seria de fato a questão da cor negra, né? Pele negra. Mas isso se dá em meio ao que Portugal e Espanha criando seus impérios marítimos, né, com escravos de África sendo levados para a América. Então, assim, pra gente, né, pro povo judeu, essa marca de Cã, ele foi muito mais simbólico, né? Muito mais místico do que de fato físico, né? Uma marca no corpo, seja um número, seja um símbolo, seja uma letra ou cor, é algo muito mais simbólico, algo muito mais místico, muito mais que a Cabala judaica explica, né? Que tem, enfim, números, letras e tal, mas é uma coisa muito mais simbólica, muito mais da alma de Cã do que de fato do seu corpo físico. Não tem marca que diga, olha, ele é Cã, por exemplo. Tanto que dele vai vir depois os povos que vão habitar em Israel, né? Antes de vir, de fato, o povo judeu do Êxodo, quem está lá são povos que descendem de Cã, né? Que são os cananeus, né? Que também tem origem fenícia, que era um povo que criou basicamente o Império Marítimo, né? Quando não existia nem grego, nem romano. Quem dominava os mares, de fato, eram os filhos de Cã, né? Exato. Então, acho que a correta interpretação do texto, né? A análise do texto tem uma ciência que estuda isso, é a exegese, né? Uhum. E quando as pessoas distorcem isso, é a exegegue, que a gente chama, né? No sentido que a gente não pode usar textos bíblicos para a teoria discriminatória, que foi exatamente o que utilizou os impérios marítimos, né? Ali com a expansão marítima e comercial, para justificar a escravidão com base na Bíblia Sagrada. Então isso é muito bom, né? Pelo menos corrobora aí essa ideia, tanto de, claro que dentro das particularidades de cada uma teologia, né, tanto cristã como judaica, de desmistificar esse aspecto da discriminação, né, até porque agora em maio nós teremos o dia, né, que celebra a libertação dos escravos. Se não foi a Lei Áurea o ideal, mas foi aquilo que foi possível naquele contexto histórico. Muito obrigado, Mateus, aí, pela contribuição. Espero que tenha sido contribuído, que tenha sido entendido por todos e por todas. Por nada, valeu, professor. Bom, segundo tópico da lição, a genealogia em Gênesis. No capítulo 10, no versículo 1, né, do livro de Gênesis, vem comigo na leitura, esse é o registro da descendência de Sem. Cã, Jafé, os filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Meus queridos, a genealogia bíblica tem 3 funções que são importantes a nós analisarmos. Para que às vezes a gente lê um livro da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento e nos Evangelhos, pelo menos 3 Evangelhos que traz a genealogia de Jesus, como o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. João não, porque é um evangelho que traz uma perspectiva diferente, e esses são evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos
e Lucas, não é, são evangelhos sinóticos, eles trazem ali uma perspectiva genealógica. Mas a genealogia ali do livro de Gênesis, a perspectiva que a Bíblia apresenta, primeiro, é enfatizar a natureza histórica dos eventos. Isso é muito importante. Segundo, demonstrar a continuidade histórica dos eventos. E terceiro, lembrar a descendência humana pelos eventos. São 3 tópicos assim fundamentais para que nós entendamos a importância da genealogia. Por exemplo, os 70 membros de Jacó, os 70 anciões de Israel, os 70 enviados de Cristo mostram uma continuidade e intencionalidade ligando os personagens bíblicos na história. Então, uma correta e uma mais dinâmica interpretação da genealogia bíblica vai exatamente nos fazer entender muitas coisas que são importantes. Tem a Sociedade Criacionista Brasileira, ela lançou alguns livros, né, como Luiz Carlos Tibiriça, sobre a questão do tronco comum das línguas e das religiões. Olha como é importante, não é? Quando nós entendemos a genealogia. O Bill Cooper escreveu um livro depois do dilúvio, né? E ele coloca a importância da genealogia para nós entendermos as sociedades atuais. Eu vou chamar agora uma historiadora, a professora Juliana, para que ela possa nos ajudar a entender também essa questão concernente à importância da genealogia nos estudos da história. Nós estamos aqui agora com a professora Juliana, ela é professora de História, né, como o professor Matheus participou e ele apresentou a sua resposta, né, e contextualizou. A pergunta é a seguinte: qual o propósito da genealogia na Bíblia? Assinale a alternativa correta. Letra A, professora. Mostrar a ligação direta entre Adão e os patriarcas e Moisés, mostrar que eram pessoas reais. Letra B, mostrar a ligação direta entre Adão e os patriarcas e Jesus, mostrar que eles eram pessoas reais. Qual a alternativa correta? A letra B, mostrar a ligação direta entre Adão e os patriarcas e Jesus. Ok, professor Juliana, qual a importância, a senhora como historiadora, de estudar a genealogia? O estudo da genealogia ele vem a comprovar justamente essas relações de parentesco e existência, né, dessas grandes personalidades da nossa história. No caso do Adão, de Jesus Cristo, né, e tantos outros nomes que se popularizam aí na nossa história, se faz necessário comprovar, né, e a genealogia ela vem justamente a testificar de maneira a ser bem benéfica para os estudos, né, da arqueologia também bíblica e os estudos bíblicos. Exato, você vê uma conexão, né, quando a gente vê a genealogia, né, ligando os personagens históricos que estão ali, personagens importantes, Davi, a genealogia de Jesus. Veja que coisa importante, né? É possível nós traçarmos uma genealogia começando a Davi até chegar à história de Jesus. E cada um, né, professor, conhecer também a sua própria história também, a sua identidade, as suas raízes. Então procure sempre conhecer a sua genealogia, que vai ser muito importante. Muito obrigado, professora. Por nada. Vamos agora ao terceiro tópico, um idioma. Convido você à leitura de Gênesis capítulo 11, versículo 4. Disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Hoje nós temos um grande problema na história da humanidade, né? A aglomeração dos grandes centros, que traz um transtorno muito grande. E o homem teve sempre essa tendência de acumular em um canto. Qual o pensamento de Deus naquele contexto? A frase toda a terra refere-se a um pequeno número de pessoas que viviam na época após o dilúvio. O motivo dessa reunião está claramente indicado. Queriam construir uma torre para chegar aos céus e serem preservados talvez de um novo dilúvio. Ou seja, desconfiaram de Deus, esqueceram da aliança de Deus, esqueceram da promessa de Deus. Meus queridos, na verdade, a real intenção deles era ocupar o lugar do próprio Deus como Criador. E, infelizmente, o ser humano às vezes tem essa tendência de querer ocupar o lugar de Deus. A Bíblia conta a história de Lúcifer, que era um anjo que quis também ocupar o lugar de Deus. A descrição das intenções, das atitudes do povo ecoam as intenções e ações divinas no relato da criação. E disseram: vamos fazer, né? Então, o que é que nós podemos perceber aqui? Essas intenções do povo de fazer algo era querer ser mais do que Deus, ou seja,
fazer alguma coisa no sentido de chegar lá ao céu para tomar o lugar de Deus ou querer ser o próprio Deus. E nesse sentido, né, o que é que nós podemos entender? Né? É que nesse contexto a intenção ficou explicitamente e implicitamente declarada. Tornemos célebre o nosso nome, né? Expressão que se destina exclusivamente a Deus. Eles queriam estar lá, eles queriam ser o próprio Deus, queriam tomar o lugar de Deus. Se a gente lê no contexto lá do início do Gênesis, o que foi que Satanás induziu Eva? Você será como Deus, coma, né? Lúcifer quis ser como Deus. Ele induz o ser humano a querer tomar também o lugar de Deus. Em suma, os construtores de Babel alimentavam a ambição equivocada de substituir Deus Criador. Sabemos quem inspirou isso aí. Foi o mesmo Lúcifer, que lá em Isaías 14, verso 14, o que foi que ele disse? Né? Está bem contextualizado ali, né? Em tomar o lugar de Deus, né? Subamos às estrelas e ocupemos o lugar de Deus. Veja que coisa absurda. A lembrança do dilúvio deve ter desempenhado uma função nesse plano. Eles construíram uma torre alta para sobreviver uma outra inundação. Houvessem eles se apercebido, se lembrado da promessa de Deus, guardado a promessa de Deus e a aliança de Deus em seu coração, nada disso teria acontecido. E quando nós nos esquecemos das promessas e da aliança de Deus, a gente também faz besteira. A gente se desvia do propósito de Deus. A memória do dilúvio foi preservada na tradição babilônica. E o professor Mateus explicou no início, embora distorcida em conexão com a construção de Babilônia. Esse esforço para alcançar o céu, usurpar o lugar de Deus, de fato caracteriza o espírito de Babilônia. Nabucodonosor depois constrói uma estátua, né? E essa estátua, Nabucodonosor, ele coloca na perspectiva, no mesmo lugar, talvez na mesma perspectiva de tomar o lugar de Deus. Esse episódio é exatamente um episódio que nos mostra que nós precisamos ter o cuidado de que nós somos criaturas de Deus e nós não devemos ultrapassar. E Deus ele nos fez com a própria mão, mas a gente passar a perna em Deus, não. Né? Deus tem o lugar dele na história, no mundo, na criação. Nós temos o nosso lugar e Deus ele nos coloca na posição que nós devemos e precisamos ter. Não existe essa questão e nós não podemos querer ocupar a posição de Deus. Nós vamos chamar aqui o nosso querido Jada, que está sempre detrás das câmeras. Eu vou fazer uma pergunta contextualizada com esse assunto, ver se Jada entendeu direitinho, se ele compreendeu. Vamos ver qual é a resposta. Aguarde bem, vamos à terceira pergunta. Agora nós temos o nosso videomaker, né? É o nosso querido Jada, que grava as lições da Escola Sabatina. Vamos ver se Jada entendeu e se você aí em casa também entendeu esse contexto aí. Terceira pergunta, Jada. Por que os pós-diluvianos construíram uma torre? Assinale a alternativa correta. Letra A. Para sobreviver outra inundação, se houvesse, porventura, né, uma outra inundação, apesar da promessa divina. Letra B. Deus autorizou a construção para escaparem do segundo dilúvio. Tempo, já dei a resposta. A resposta é a letra A. Por que a letra A, já? Eles tinham esse medo, né, na época de haver outro dilúvio, mas a promessa era bem clara, que Deus não destruiria outra vez o mundo por água, né? Então, essa é a resposta, a letra A. A letra A. Mas já que você não acha assim que essa questão... Mas por que é que eles queriam construir? Por que é que eles queriam construir essa arca? Medo. Essa torre, né? Eles queriam chegar até o céu, a um ponto que um outro dilúvio que viesse não destruísse novamente, eles pudessem sobreviver. Então eles deixaram de acreditar em quem? Em Deus. Em Deus, na promessa dele e na aliança dele. Entendeu? Muito obrigado, nosso videomaker, Jada, pela participação. Vou voltar para a câmera. Agora volta para a câmera, né? E nós continuamos aqui. Vamos ao quarto tópico. Vamos descer, é o título. Vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 11, versículos 5 e 7. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer.
Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Eita, como a coisa agora complicou, né, para o povo. Ironicamente, embora os homens estivessem subindo, Deus teve que descer até eles. Veja que contradição. O Pai desceu para afirmar a sua supremacia. Ele sempre estará além do alcance humano. Qualquer esforço humano para se elevar a Ele e encontrá-lo no céu é inútil e ridículo. Por isso, para nos salvar, Jesus desceu a nós. Não havia outra maneira, não era nós irmos até o céu, mas Ele desceu até aqui a terra para salvar a mim e a você. Uma ironia no relato da Torre de Babel é vista na declaração, né, lá de Gênesis 11, verso 5. Vê a cidade e a torre. Deus não precisava descer para ver, mas Ele fez mesmo assim. O conceito enfatiza o envolvimento de Deus com a humanidade. Deus está se envolvido. Quando a gente chama Jesus de Emanuel, é porque Ele é Deus conosco. Ele está ali presente. Vamos agora à quarta pergunta. Hoje a nossa lição está muito boa, massa, né? Muito importante. Nós temos aí, né, uma turma bem eclética. Nós temos agora um doutor em astrofísica, que também é simpatizante e praticante do judaísmo, o professor Fábio Alves, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui, testando o conhecimento astrofísico dele, né? Porque Deus desceu à Terra. E qual o motivo da reação divina? Assinale a alternativa correta. Letra A. Professor Fábio, Deus desceu para afirmar sua supremacia. Letra B. Deus desceu para apresentar o homem que eles seriam supremos na Terra. Qual a alternativa correta? Professor, certamente Deus desceu para afirmar sua supremacia na Terra. Então é a letra A. A. Mas por quê? Professor, curioso o fato de que pensarmos que Deus tudo sabe, tudo vê, e a necessidade dele descer à Terra junto aos homens. Compreendo que a necessidade de coparticipação. Então Deus nos deixa claro essa necessidade de coparticiparmos da criação junto com Ele. Então, é nada mais do que uma comunhão entre o Criador e nós. Muito obrigado, professor Fábio, né? A gente percebe a preocupação de Deus. Então, enquanto o homem queria subir, Deus desce até a gente, né? Exato. Deus desce até aqui a terra para afirmar sua supremacia, dizer que está próximo do homem. Muito obrigado, professor Fábio, pela participação. Foi um prazer, professor. Vamos agora ao quinto e último tópico. Daqui a pouco nós teremos um teólogo católico, um padre que vai participar conosco aqui, né, do nosso debate, né, a redenção do exílio. Em Gênesis capítulo 11, versículo 8 e 9, vem comigo na leitura. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome daquele lugar Babel, porquanto ali confundiu o Senhor as línguas de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Meus queridos, o desígnio e a bênção de Deus para os seres humanos são relatados no verso seguinte, capítulo 9, versículo 1, que está em consonância com o capítulo 1, versículo 28 de Gênesis. Multiplique-se e enche a terra. Deus queria que o homem se multiplicasse e enchesse a terra da forma correta, da forma como ele encaminhou, mas não era dessa forma como o ser humano, como Deus ele precisou determinar. Veja que o que aconteceu, eles foram construindo a torre porque eles queriam alcançar o céu, tomar o lugar de Deus, e agora Deus faz uma intervenção, desce a terra, destrói a torre, divide as línguas, e o homem precisa agora ter que cumprir aquele propósito original de Gênesis 1, 28, de se espalhar por sobre a face da terra. Em oposição aos planos divinos, os construtores de Babel preferiram ficar juntos, como um só povo, posição extremamente equivocada. Eles apresentaram a razão pela qual queriam construir a cidade, para que não sejamos espalhados sobre a terra. E essa aglomeração que nós vivemos hoje até nas grandes cidades, a gente percebe a grande aglomeração em São Paulo, Tóquio, Pequim e outras grandes capitais e outras grandes cidades do mundo. Nós percebemos o quanto é prejudicial, quando nós poderíamos espalhar as pessoas mais para ter, por exemplo, a agricultura mais sustentável, uma vida melhor. As pessoas se aglomeram muito sem necessidade e acaba gerando muito transtorno e muito sofrimento que a história tem nos mostrado. Ou seja, aqueles homens e mulheres ali que participaram
do contexto da Torre de Babel, eles se recusavam de mudar de um lugar para o outro, talvez pensando que juntos eles fossem mais poderosos do que espalhados. Infelizmente, eles procuraram usar o seu poder de união não para o bem, mas para o mal. Queriam tornar célebre o próprio nome, um orgulho, uma forma de orgulho, de arrogância e prepotência, que muitos na história procuram fazer, erguer monumentos para exaltar o seu nome, né? A gente vê a construção das grandes pirâmides, como Kelps, Khafre, Miquerinos e outras pirâmides, outros grandes monumentos a figuras históricas. Isso é extremamente equivocado, porque nós somos chamados para honrar e glorificar ao nosso grande Deus. Portanto, em um juízo contra o desafio desse povo, contra Deus, os espalhou por toda a superfície da terra. Exatamente o que eles não queriam que acontecesse, Deus, através de trazer esse contexto, de confundir as línguas, possibilitou que eles se espalhassem por sobre a face da terra. E, curiosamente, Babel significa, como o professor Mateus falou inicialmente, porta dos deuses. Está relacionado com o verbo balal, que significa confundir. Por terem desejado chegar à porta de Deus, por se considerarem como Deus, acabaram confundidos e muito, ficaram menos poderosos do que antes. Né? Por quê? Porque eles se desviaram do real propósito estabelecido por Deus. Nós vamos agora à participação de Anderson, né, que seminarista católico, tá certo? Que, sem sombra de dúvida, tem uma contribuição, historiador, especialista também em numismática. Ele vai responder aqui a quinta e última pergunta. Vamos agora à quinta pergunta. Nós temos a participação aqui do seminarista católico, conhecido como Padre Anderson, né? Já celebrou algumas missas, uma pessoa que nós temos um carinho enorme por ele, né? Ele está aqui participando conosco, ele é estudante também do curso de História, e vamos perguntar ao Padre Anderson, por que a dispersão ocasionada por Deus foi redentiva? Assinale a alternativa correta. Letra A, Padre. Porque juntos eles se tornariam fracos para o mal. Se não fossem impedidos, teriam ultrajados o mundo. Letra B. Porque juntos eles se tornariam poderosos para o mal. Se não fossem impedidos, teriam ultrajado o mundo. Agora vamos passar para o Padre Anderson. Qual a alternativa correta? Sem sombra de dúvidas, é a letra B. A letra B. Por que, Padre, a letra B? Tendo em vista que a comunhão de várias pessoas, de vários povos, dentro da concepção daquele momento, daquele aglomerado, com a única intenção de construir uma torre, sem a plena confiança na palavra de Deus, nas promessas que Deus fez pós-dilúvio, isso poderia acarretar vários outros significados, várias outras ideias, várias outras mentalidades. Como hoje mesmo nós encontramos várias concepções diferentes sobre o único tema. Do mesmo jeito, poderia haver várias outras concepções sobre as promessas de Deus. E as promessas de Deus são unas e não são mutáveis. Elas não mudam de maneira que pode ser alguma. Ok, né? Infelizmente o povo, né, que estava ali na construção, no contexto do dilúvio, né, eles queriam, né, se aglomerar para o mal, não para o bem. Queriam perpetuar nomes. Isso é arrogância, isso é prepotência, é querer tomar a posição de Deus. E o que é que o padre acha sobre essa arrogância do ser humano? O que é que nós somos chamados? Para entendermos um pouco sobre a arrogância humana, nós precisamos compreender primeiro um pequeno debate que é a origem do homem. Pela Sagrada Escritura, nossa origem se dá da criação de Deus. Deus criou o homem e criou a mulher da costela do homem. Logo, Deus confere a vida ao homem desde que ele moldou do barro. Quer queira ou quer não, nós como criaturas, nós como seres humanos, criados a partir da vontade de Deus, nós temos uma pequena centelha desse amor. Mas por N motivos, pela própria conjunção social, pela própria ideologia do próprio homem que se vai criando aos tempos, como é o caso da própria Babel, onde eles querem se perpetuar enquanto pessoas, a ideia de eternidade, porque a eternidade não nos pertence, a ideia de perpetualidade, se cria o primeiro primórdio de arrogância. Porque o orgulho nós já encontramos na própria Escritura, a desobediência nós já encontramos na própria Escritura, esses pecados nós já encontramos.
Mas a arrogância, nós podemos dizer fundamentalmente que ela se encontra em Babel. A arrogância de ter seu nome perpetuado, a arrogância de ser algo imortal, coisa que nós não fomos criados para ser, a partir do momento em que que Eva consome o fruto e dá Adão. Nós perdemos nossa imortalidade. Nós agora somos mortais, somos criaturas a serviço do reino. Ponto. A partir do momento que tem a ideia de se criar torre que chegasse aos céus, a própria ideia de torre que chegasse aos céus, mesmo que fosse somente uns marcos, um símbolo, mesmo que nós entre aspas, muitas aspas, claro, apagássemos essa ideia de que a torre seria uma garantia da quebra da promessa divina que não pode ocorrer em hipótese nenhuma, não existe nenhuma teologia cristã que se baseie no Antigo ou no Novo Testamento, que se encontra onde Deus quebra uma promessa. Isso não existe. A partir do momento onde se cria essa ideia que Deus possa se quebrar uma promessa, nós encontramos a primeira concepção de desobediência. Ok. Desobediência simples, não a desobediência, por exemplo, de Eva e Adão. Foi uma desobediência inocente. Porque eles não tinham concepção ainda. Já que não, nós já temos a concepção. Ok. Pronto, então aí o Padre Anderson ele traz uma concepção, né, que ele entende, né, dentro de uma perspectiva católica, né, sobre esse contexto. Nós agradecemos a presença do Padre Anderson aqui no nosso canal. Meus queridos, nós agradecemos a sua participação. Hoje tivemos uma participação eclética de pessoas de diversas áreas que participaram conosco. Participe. Se você quiser participar também do nosso canal, você que nos conhece, nos procure, que será um prazer ter você aqui participando, trazendo a sua ideia, trazendo a sua opinião. E que Deus continue nos abençoando sempre. Abençoe tua casa, tua vida, tua história, que Ele ressignifique os teus sonhos. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, te pedimos que Tu nos cubra de bênção. Abençoe-nos para que nós deixemos a nossa arrogância, prepotência de lado e acreditamos nas Tuas promessas, na aliança que Tu fizeste com a nossa vida, a nossa família, a nossa história. Que nós nos apeguemos a ela para o nosso bem, para a nossa felicidade. Em nome de Jesus. Amém.